Olá, muito bom dia, a paz do Senhor, graças a Deus sempre, por mais um grande dia, por mais uma grande oportunidade, é um privilégio, como sempre, imenso, maravilhoso, sempre algo poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique e que transforme e restaure totalmente as nossas vidas, porque tudo vem do Senhor, Ele que opera, Ele que realiza, Ele que transforma, Ele que traz à existência o que não existe pela fé. E quanto mais assim cremos e confiarmos e acreditarmos, quanto mais vamos vencer, crescer, avançar e no Senhor prosperar. Olha só o que em Gênesis 19 Deus fala através da sua palavra, o amor, o cuidado, como Abraão estava ali clamando por aquela cidade, Sodoma, mas com certeza o seu coração, o seu pensamento estava no seu próprio sobrinho, o seu familiar. E como diz a Bíblia, aquele que não cuida dos seus é pior do que um infiel, do que um incrédulo. Então nós precisamos sim ter essa atenção maior em clamar pelos nossos, pelos domésticos da fé, ter realmente uma vida maior com Deus, uma vida que venha nos fazer enxergar a realidade que está até sobre a nossa humanidade neste momento. Mas olha só, vamos lá, vamos estar lendo esse capítulo que eu creio que vai ser maravilhoso para mim e para você. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, olha só, os homens da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga aqui para fora, para que tenhamos relações com ele. Olha só a situação que estava a cidade de Sodoma. O tanto que o pecado chegou às narinas do próprio Deus, como assim está escrito, que não suportou mais ver tanta atrocidade nesse lugar e enviou realmente os anjos para destruir. Os anjos queriam ficar na praça para poder analisar o que estava ocorrendo, acontecendo, mas Ló tanto insistiu que ele foi para a casa de Ló. E lá chegou um momento como este, que cercaram a casa de Ló e disseram a ele: Deixa-nos conhecer esses homens que vieram aqui e tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não faça nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Eu não consigo às vezes entender o que Ló, a forma, a cultura daquela época, assim poderiam realizar. Dar as duas filhas em troca daqueles homens que não sabiam quem eram. Poderia ter realmente o próprio espírito, enfim, levado ele a ter esse tipo de atitude, eu não sei. Mas olha que condição, e olha que hoje as situações que acontecem em vários países, em vários lugares, com relação até à própria pedofilia e coisas desse tipo, estão tentando até realmente banalizar, na verdade, né, liberando esse tipo de conduta dos homens. Mas olha só, naquela época, e hoje não está muito longe ou muito distante disso tudo que está para ocorrer, acontecer, o próprio Ló, ele ofereceu as filhas para que não fizesse tal perversidade com aqueles homens.
Mas aí disseram: saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Depois feriram de seguida os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Olha que situação. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genro, filhos ou filhas? Ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. E assim como hoje, nos dias de hoje, tudo que se fala sobre o Apocalipse, o que está Jesus por vir, como está aí esse vírus sobre o mundo, sobre a humanidade, aí em todo o caos, toda calamidade, os jovens, as pessoas, enfim, nesse mundo que vivemos, não respeitam a nada, não tem nenhum tipo de reverência a si mesmo ou às outras pessoas, não amam as pessoas ao seu redor, enfim, e acabam se deixando se levar pela circunstância, com festas, baladas, é o que tem visto aí nos noticiários dia após dia. E aí, como estava aqui esse Ló falando com os seus genros, que queriam casar com as suas filhas, mas eles pensaram que estavam brincando. E ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher, as suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. E tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Olha só, como eu falo sobre a causa de nós não sermos hoje consumidos, são as infinitas misericórdias do nosso próprio Deus. Naquela época, e aí quanto mais o próprio Ló falou para os seus genros: vamos sair daqui dessa cidade, enfim, ele mesmo estava hesitando em sair daquele lugar, até que os anjos tiveram que o agarrar pela mão, como também a mulher, as duas filhas, e dali tiraram à força foram tirados. E assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto é uma pequena cidade, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá eu estarei a salvo. Está bem, disse o anjo, também lhe atenderei esse pedido, e não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. E quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Olha só o que realmente as pessoas querem voltar, né? Como lá no Egito, como aqui a mulher de Ló. E assim como Deus diz: esqueça o que se foi, passado passou, não tem mais que voltar atrás. Águas que passaram não rolam, mas moinho não voltam.
Então as pessoas voltam muito ao passado e esquecem de ver o futuro, o presente, enfim. E nós precisamos ter esse tipo de discernimento, entendimento, jamais olhar para trás, como o próprio o sinal da cruz, a reverência, o que nos dá realmente de espírito naquele momento, que na cruz não tem como olhar para trás. É o que Jesus fez, o que ficou, ficou, não tinha mais o que ser feito, ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, ele não ficou olhando para trás, não tinha como, na cruz não tem como você olhar para trás. E aí nós precisamos ter esse entendimento. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. E quando Deus arrasou a cidade da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu a cidade onde Ló vivia. Deus se lembrou, olha aqui, de Abraão, a intercessão, como isso é maravilhoso. Nós podemos interceder, podemos sim orar, clamar e buscar para Deus livrar os nossos. E Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia a filha mais velha disse à mais nova: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam. Segundo o costume de toda a terra, vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Olha só o pensamento dessas 2 meninas, ou na verdade da mais velha que disse a mais nova. Mas naquela noite, então, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Uma pessoa está embriagada, está fora de si, é o que acontece. Como hoje, nesses momentos, lugares que as pessoas fazem, se embriagam, nem sabem o que fazem muitas vezes. Assim foi com esse pai, que deitou com a sua própria filha, porque ele não percebeu que era ela, enfim, estava tão embriagado. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar-lhe vinho também essa noite? E você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem mesmo quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho, deu-lhe o nome de Moabe, este é o pai dos moabitas de hoje. E a mais nova também teve um filho, lhe deu o nome de Benjamim, que é o pai dos amonitas de hoje. 2 gerações de povos que diz a Bíblia que são inimigos de Deus. É uma linhagem que foi feita no pecado, no erro, no engano, da bebedice, e enfim, quantas coisas acontecem no nosso mundo hoje, da mesma forma, da mesma maneira. Então precisamos apenas ter discernimento, entendimento, uma revelação maior, e não nos deixar sermos roubados por sentimentos, por pensamentos, por medos, angústias ou preocupações, como aqui acontece, eu tenho que deitar com meu pai porque eu quero preservar a nossa geração. Quer dizer, olha quanta precipitação neste momento. Mal acabaram de chegar de uma destruição em um lugar que eles não queriam ir, foram para uma cidade que até os anjos permitiram, mas depois realmente foram para as cavernas, para as montanhas, aonde tinham sido dada a primeira direção dos anjos. Enfim, olha quantas situações essas pessoas viveram, mas até o próprio Ló, nós temos visto que ele foi salvo, porque ele afligia a sua alma justa todos os dias. Era um injusto, mas quando se embriagava, não tinha realmente como poder controlar as suas ações, as suas emoções. Então, é necessário que, como diz a Bíblia, nos embriagar do Espírito Santo, não se embriagar de outras coisas que podem nos levar a uma destruição total e completa. Amém? Que seja valiosa essa mensagem, essa palavra para você, para a nossa vida, para poder viver o melhor de Deus.
e com certeza Deus vai lhe dar uma resposta muito maior em nome de Jesus. Amém? Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu peço a tua unção, teu poder, tua virtude, para que haja, meu Pai, realmente nesse lugar onde está o teu povo, meu Deus, vida abundante, vida abençoada, porque eu sei que a tua promessa ela vai se cumprir de uma forma muito especial em cada lar, em cada casa, em cada família, e que não seja nenhum tipo de impedimento ou algum tipo de obstáculo ou dificuldade, ó Pai, sobre essas vidas, porque eu sei que o Senhor tem o poder sim de operar e realizar uma obra maravilhosa, meu Pai, sobre cada casa, sobre cada família. Então eu te peço mais uma vez que o teu Espírito Santo se revele, se manifeste e faça, Deus, realmente operar de forma muito especial, meu Pai, sobre cada casa, sobre cada família, porque eu sei que a tua presença é o que faz toda, meu Pai, toda a diferença sobre as nossas vidas. Assim, abençoe esse dia, abençoe essa quinta-feira, abençoe, meu Pai, nosso final de semana, abençoe as pessoas que se encontram passando por tanta dificuldade, tanto tipo de impossibilidade, meu Pai, e que a tua palavra se cumpra de forma literal sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, pelo poder da fé, em nome de Jesus. E o que você precisar, pode contar conosco sempre, nossas orações, em nome de Jesus. Tenha um dia maravilhoso, poderoso, em nome de Jesus.